E como você bem sabe, estamos aqui para contar e levar até você histórias inspiradoras, de pessoas inspiradoras. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui meu irmão, amigo, pastor Carlos Henrique, mais conhecido como? Pastor Carlão. Aí, pastor Carlão, seja bem-vindo. Amém. Obrigado, pastor. Eu que Privilégio agradeço. estar aqui. Que bom. Agradeço por ter aceitado o convite, estar aqui conosco, contando um pouquinho da sua história de vida, da sua trajetória, o seu testemunho pessoal. Pastor, a minha vida foi constituída diante do Senhor de uma forma muito graciosa. Hoje tenho 59 anos de idade e dos meus 17 anos aos 38 anos de idade, eu tive todo tipo de envolvimento no mundo das drogas, da criminalidade. A minha mãe falava sempre comigo, quem mistura com porco, farelo come. E na sequência da minha vida, eu tive esse sofrimento, esse envolvimento muito grande. Com 23 anos, eu perdi a minha mãe, tive um sofrimento muito grande, porque carreguei nas costas a fala do ser humano que a minha mãe tinha morrido por desgosto, porque de 4 irmãos, o único que desviou para o lado do crime fui eu. E a palavra de Deus fala que um abismo puxa outro abismo. E eu comecei ali com a bebida, da bebida entrei para a maconha e fui evoluindo nas drogas, na criminalidade. Conheci a cocaína e num certo período da minha vida eu conheci a droga chamada crack. E essa droga, ela levou a uma tristeza. Então, isso trouxe sofrimento no início com meu pai, minha mãe, meus irmãos. E no meio da caminhada, eu conheci a minha esposa. E com a minha esposa, eu tive 3 filhos. E a minha esposa e os meus 3 filhos, durante 13 anos, sofreram muito. Eu passando por essa dependência química. E foi muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu fumei crack 9 anos e só quem tem um dependente químico na casa, alguém que tem um parente, sabe o que eu estou falando em termos de sofrimento. Eu tenho 3 filhos, né? Por falar nisso, 3 filhos, sei que pastor, a gente coloca um microfone na mão de pastor. Como chama a esposa? Minha esposa chama Adriana, eu tenho um filho que chama Carlos Henrique Alves Júnior. Eu tenho uma filha que chama Maria Clara de Aguiar Alves e eu tenho uma filha que chama Ana Luísa. E eu tenho um filho, eu fui pai solteiro. Antes de me casar, eu tenho um filho, chama o Alisson. Mas os filhos do meu casamento sofreram muito. Imagino. Quando eu chegava em casa, a minha menina do meio, a Maria Clara, ela é uma moça muito bonita, né? Porque a minha filha não, mas ela tem uns olhos muito grandes. E eu lembro que quando eu chegava, sabe, pastor, naquela situação, eles não sabiam qual seria a reação. E eu lembro muito dos olhos da minha filha, que ela era menorzinha do meio, os olhos ficavam muito regalados. Isso não sai da minha memória. Mas foi um tempo que, se a minha esposa não tivesse perseverado, eu talvez não estaria aqui. Ela já era cristã? Não. Minha esposa, se ela soubesse que tinha alguma coisa que pudesse me curar, qualquer coisa ela levava. E estava tão próximo que era Jesus, né? E um belo dia, o meu filho mais velho hoje, o Júnior, ele formou num programa, não sei se o senhor conhece, chamado ProERD. Conheço Da Polícia Militar. E nesse dia, pastor, foi num sábado essa formatura. E na sexta-feira eu usei droga de 6 da tarde às 6 da manhã do sábado. Quando deu 6 horas da manhã, eu lembrei da formatura do meu filho. E aonde eu estava naquele momento, eu saí, falei, eu tenho que ir embora, meu menino vai formar. Cheguei em casa, minha esposa estava desesperada. Como é que você fazia isso? Uma irresponsabilidade total. Falei, não, nós vamos. Tomei um banho, cheguei. O inimigo coloca a venda nos nossos olhos, né, em toda a situação. Sim. Quando eu cheguei, a formatura era na Igreja Batista Lagoinha. Eu praticamente morava dentro da Pedreira Padre Lopes, eu nunca tinha visto a igreja, pastor. E quando eu cheguei, tinha muito polícia. E quem usa crack fica muito assustado com essa situação. E esse dia foi o pior dia da minha vida.
porque eu vi um polícia falando com o meu filho, com 9 para 10 anos de idade, que droga não era bom. E o pai dele estava ali naquela situação, drogado ainda. Eu me senti o pior ser humano. Pior ser humano. Mas Deus, eu falo que Deus escolhe a gente de uma forma sobrenatural, né? Quando eu retorno para minha casa, eu saí para me resolver umas coisas, era mais ou menos meio-dia e meio. Eu passei perto de uma pessoa que era um cara que estava envolvido também no crime, mas tinha se convertido. E ele falou comigo assim: ei, Carlão, o Senhor tem 8.800 bênçãos para você. Eu nunca esqueci esse número porque ficou gravado na minha mente. E ele falou: você não vai lá buscar nenhuma. E eu falei com ele assim: meu irmão Geraldo, a minha família está escapando sobre os meus dedos. Não tenho mais controle da minha vida está desse jeito. E eles falaram assim: estava ele e o irmão Sandro, vamos lá na sua casa para orar? Aí eu falei: agora não, porque eu tenho que resolver. 8 horas eu posso ir? Eu falei: pode. Nunca imaginei dos caras. Pois os caras foram lá, rapaz. Minha esposa falou assim: agora esse homem ficou doido mesmo. Chegou 2 homens com a Bíblia. Que não podia piorar. Agora o homem está trazendo os crentes aqui, está querendo... E ali naquele dia, os irmãos foram ali e oraram pela minha família. E me convidou para ir no culto, no domingo. Eu aceitei o convite, eles passaram no domingo lá em casa de manhã cedo e me levou para a igreja e, coincidentemente, era Lagoinha, pela segunda vez. A primeira vez eu lembro que o pastor Marcos, era o capacete que trabalhava com a juventude, eu era tão duro com crente, pastor, mas tão duro, acho que todos, né, que aceitaram Jesus tinham uma resistência muito grande. E eu lembro que quando esse pastor... A gente não sabia, mas já tinha uma batalha espiritual, né? E esse pastor, todo mundo aplaudia ele, e eu não aplaudi ele de jeito nenhum. Ele se tornou meu amigo, que ele cuidou dos meus filhos. E naquele dia que eu estava lá, o pastor Márcio trouxe uma palavra, e eu não esqueço dessa palavra, que ele falou assim: vinde a mim todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. E eu não tinha uma crença tão grande em Deus, mas eu não conseguia, que eu queria sair da situação que eu estava vivendo, porque eu amava e amo a minha família. Mas eu não conseguia pelas minhas próprias forças. Eu costumo falar muito hoje, eu sou um evangelista, eu gosto de evangelizar. E eu falo que hoje a sinceridade com Deus vai mudar a vida do ser humano, porque mudou a minha. Eu lembro como se fosse hoje, quando o pastor Márcio fez ali o apelo, eu peguei a minha família toda, os meus meninos, minha esposa, e desci lá embaixo para reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador. Mas quando eu desci, pastor, eu fui conversando com Deus na minha mente e falei com Deus assim: ó Deus, se o Senhor for o Deus que esse homem está pregando aí, o Senhor me tira da situação que eu estou, porque eu já tentei de todas as formas e não consigo. Eu costumo falar, eu me apresento muito quando eu estou chegando em alguns lugares, eu falo assim: ó, eu sou um milagre de Deus, porque eu reconheço como um milagre de Deus. Sim. Se você perguntar à minha esposa, ela vai falar: maconha e bebida na minha casa era igual arroz e feijão, nunca faltou. Eu estava usando crack, eu estava fumando na média de 20 gramas de crack por dia. Eu estava pesando 60 quilos, eu tenho 1,87 m. Então, assim, eu não me lembro dos meus 17 aos 38 anos de idade, um dia que eu fiquei sem usar droga. E naquele domingo, pastor, quando eu desci ali e reconheci o Senhor como meu Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus, eu nunca mais coloquei uma droga na minha boca e nem vou colocar no poder que é no nome de Jesus. E aí começou a minha caminhada. Aí uma nova história. Uma nova história lançou ali. Eu nem imaginava. Estou com 20, vou fazer 21 anos de convertido. Eu nem imaginava que eu conseguiria vivenciar. Se alguém falasse comigo que eu ia vivenciar o que eu vivo, 10% do que eu estou vivendo hoje, eu não ia acreditar. De tão maravilhoso que Deus... Já se considerava um caso perdido. Perdido. Eu já estava com uma intenção de tomar atitudes drásticas, porque eu já não tinha mais esperança. Muitas vezes a gente fala que a gente chegou no fundo do poço, mas eu passei. E lá, depois do fundo do poço, tem pedra, machuca, viu, pastor? Então, eu creio que tem pessoas que vai estar escutando esse testemunho e vai se identificar muito do que eu estou falando.
E eu creio que, se eles crerem no Senhor Jesus, eles podem sair dessa situação. E eu comecei na Lagoinha, tive uma célula que foi introduzida, e eu comecei a caminhar nessa célula. Tinha o meu líder que chamava Edinho e a líder Mariene, esposa dele, pessoas que me abraçaram, eu e minha família, carregaram. Tanto que hoje eu sou um apaixonado por célula. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma célula na minha casa há 18 anos. Talvez, desafio até se tem alguém que tem uma célula com tanta continuidade como a minha. Ininterrupta. E eu lembro que esse casal, eles me abraçaram de uma forma poderosa. Me levaram, assim, me carregaram mesmo no braço. E eu aprendi muito, eu louvo a Deus pela vida desse casal. E eu comecei ali na igreja, fiz curso de líder. Depois do curso de líder, eu comecei a auxiliar na igreja, fazendo ali a consolidação. Comecei a trabalhar nos Impacto Vida e abri uma célula na minha casa e comecei a caminhar com o Senhor Jesus. E numa dessas células, a gente num bairro conhecido, um cara que era totalmente desqualificado, um cara que só tinha notas negativas no bairro, de uma hora para outra tem uma melhora, uma situação. Então isso, e uma libertação dessa droga tão pesada, começaram a vir muitas pessoas me procurar. Ou seja, milagrosamente. Milagrosamente. E eu sempre tive vontade de buscar aqueles que estavam lá fora. Sim. Aqueles que andavam comigo. E eu abri essa célula com esse propósito. E eu lembro que chegou um rapaz e me procurou, e Deus trabalhou na vida dele, alcançou a vida, restaurou a família. Só que ele tinha uma pendência na justiça. E Deus leva a gente para ir para uns ministérios. Um dos ministérios que eu tenho hoje na igreja, que eu amo de fazer, ele virou para mim e falou comigo assim: Carlão, eu tenho uma pendência na justiça e eu quero me entregar. Mas eu queria que você me acompanhasse. Falei assim: cara, tem certeza? Vou. Eu vou fazer o máximo para te acompanhar você na prisão. E eu lembro que tinha um ministério na igreja, o Ministério Onésimo. Pastor Marcelo Crescense, comecei com ele. E aí um dia fui lá na penitenciária Nelson Hungria, por conta própria, para visitar esse rapaz. E quando eu cheguei lá, o agente riu da minha cara, falou comigo assim: rapaz, isso aqui é uma prisão de segurança máxima, que só entra parente, olhe lá, é muito difícil. E aquilo me trouxe uma frustração, que falei: como é que eu vou fazer para visitar esse irmão? Lembrei do pastor Marcelo Crescense, e ele me introduziu no Ministério Onésimo. Isso vai para 17 anos. Tem 17 anos que eu faço trabalho dentro das penitenciárias de Belo Horizonte. Fiquei na igreja, na Lagoinha, durante uns 10 anos, também trabalhando com dependente químico, culto dos resgatados. Então, a gente tem esse chamado para essa área. Trabalhei lá na igreja, no Salão Fés Culto, teve muitos anos lá com o pastor Wellington. Sim. E há 10 anos atrás eu fui ordenada pastor. Oh, que bênção. E sempre trabalhando dentro dos presídios. Estava até comentando com o irmão que hoje tá diante de uma igreja tradicional. Foi um desafio para mim, porque a minha igreja, sempre o meu púlpito era com esse público da dependência química e do presídio. Então, a gente tem que agregar para a gente depois levar. Eu falava muito com a minha esposa: me corrige, moça, se eu falar alguma coisa, porque eu estava acostumado com aquela situação. E hoje, eu estou na Lagoinha Esplanada. Nós estamos com 7 anos que a gente está ali na Lagoinha Esplanada. Pastor Sênio lá, pastorzão. Estamos juntos, nós somos lá toda a igreja voluntária. Amém. Eu estava falando com o irmão que esse final de semana eu fiquei muito feliz, porque, como eu falei com o senhor, eu sou um evangelista. Sim. Meu negócio é evangelizar. Um dia uma pessoa me chamou, há 7 anos atrás, me chamou num lugar para me fazer uma oração que estava tendo muito conflito entre São Lucas e Serra ali. E aí eu fui lá para me orar para um pessoal. E há 7 anos que eu cheguei lá e orei para esse pessoal e orei, e eles pediram para voltar, e tem 7 anos que eu estou fazendo esse culto lá, chama Culto da Quebrada. Pastor, uma bênção.
Esse final de semana passado, eu fiquei muito feliz que uma das famílias que se converteram nesse culto da quebrada, o esposo formou no Carisma. Oh, que maravilha. Foi algo maravilhoso. Uma das pessoas que batizaram lá, um jovem que batizou na igreja, também formou no Carisma, com 12 anos. Então a gente vê o fruto que Deus nos deu a oportunidade de lançar na vida das pessoas. Onde Ele te resgatou, hoje você vai lá testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida e hoje Ele faz através da sua vida. Eu prego muito no presídio e quando eu faço apelo no presídio, geralmente eu faço apelo e falo com as pessoas que estão lá me escutando. Eu falo com eles assim, ó, eu não sei se talvez você fez essa oração do fundo do seu coração, mas se saiu do fundo do seu coração, se você falou intimamente com Deus, verdadeiramente Ele vai alcançar, porque o meu coração foi alcançado a partir desse momento, da sinceridade que eu tive com o Senhor. E aí eu falo com eles, falei assim, ó, provavelmente Deus pode nos dar a oportunidade de pregar o Evangelho aqui. Mas mesmo se nós não nos encontrarmos aqui, se você fez essa oração verdadeiramente, um dia nós vamos encontrar na glória. E eu creio nisso. Amém. Então, muitas coisas nós vimos aqui, né? Sim. E muitas coisas a gente vai testemunhar na glória do Senhor, né? Às vezes, lá a gente vai tomar ciência que o seu testemunho foi muito além dos presídios, porque pessoas que foram alcançadas ali foram testemunhar em lugares que você nunca pisou, nunca esteve presencialmente, né? Eu vejo tão interessante, a minha célula, esses dias eu estava comentando com o pessoal e falei com eles assim, ó, eu tenho o maior orgulho de falar, teve pessoas que entraram aqui na célula, se converteram aqui e hoje são pastores, estão dirigindo igrejas, estão levando o Evangelho. Então, assim, isso me impulsiona cada vez mais a pregar o Evangelho. Eu sou muito grato à Lagoinha, porque o que a Lagoinha fez para mim, pastor, foi algo assim, me abraçou, e eu vejo que Deus tem um propósito muito grande dentro da Lagoinha comigo aqui, porque é algo sensacional o que eu tenho vivido dentro desses 20 anos, dentro da Lagoinha, né? Então, as pessoas falam assim, poxa, mas você consegue fazer todas essas coisas, eu tenho culto da quebrada, célula, a gente fala, faço porque eu sei de onde Deus me tirou. Sim. É uma gratidão a Deus por onde Ele tem me tirado. E quando nós entendemos, né, aquilo que Deus fez em nós, não tem preço, né? Não tem preço. A gratidão, ela vai levar nós vivemos um nível acima diante de Deus. Um coração grato, eu falo muito com as pessoas que quando nós reconhecemos Cristo, né, que Ele decidiu morrer no nosso lugar. Quando eu olho para dentro de mim, eu olho para minha família hoje, pastor, com uma alegria muito grande, porque a minha família estava sujeita a viver um sofrimento muito grande. Não tinha esperança. Eu lembro que as pessoas chegavam e falavam assim, coitado da família do Carlão, coitado da família da Adriana, dos filhos. Mas Deus já tinha um plano na nossa vida. E o plano dele é perfeito. Perfeito. Eu sou muito questionado lá na igreja como um homem de fé. E eu tenho fé mesmo. E eu falo assim, eu gosto de pensar positivo. E eu gosto de pensar alto, porque Deus fala que os planos dele, os pensamentos deles são maiores do que o nosso. Então eu tenho muita fé em Deus e eu creio que eu vou alcançar ainda sonhos, né? Eu tenho sonhos, hoje eu estou na Lagoinha Esplanada, eu tenho um sonho muito grande de que a igreja expanda, cresça de uma forma grande, que alcance ali a região. Sim. E eu tenho uma intenção de estar trabalhando ter uma casa de passagem. Para mim estar trabalhando, eu faço o culto lá na igreja, não com uma frequência sempre, mas eu trabalho mas tem um culto dos resgatados. Porque a gente precisa de ter pessoas ali para a gente estar acolhendo essas pessoas. Então, o meu sonho hoje, até se tiver alguém que quiser nos apoiar, né, nessa obra, é ter uma casa onde nós podemos ter essa pessoa, onde a gente pode dar um banho, onde pode ter uma roupa para trocar, né, e até a gente conseguir uma vaga numa clínica para a gente indicar essa pessoa, ele ter esse espaço. Você fala assim para essas pessoas que estão na rua, que estão, né, presas ainda no vício, né? Teve um dia desse que eu estava passando ali perto do Odilon Beres e
eu passei por trás e eu entrei num corredor que me deixou muito triste, tinha muitas pessoas usando drogas. Sim. E eu parei um pouco mais na frente, comecei a orar a Deus e comecei a chorar. Passou um amigo meu e falou assim, Carlão, me ligou, o que está acontecendo? Tem alguém no hospital? E tal. Eu falei, não, irmão, é porque eu passei aqui, vi de onde Jesus me tirou e aquilo me trouxe uma Mexeu gratidão, com a alma, mexeu. É quando eu vejo uma pessoa naquela situação, eu falo assim, meu Deus, muito obrigado, porque meu destino era aquele. Então, hoje eu tenho um amor muito grande para me alcançar essas pessoas, para me ir atrás dessas pessoas. É um chamado que eu tenho para trabalhar dentro dos presídios, né? Hoje eu trabalho com os menores infratores, já vai para mais de 10 anos que eu estou trabalhando com os menores infratores. Deus tem feito milagres ali naquele lugar, né? Pessoas têm se convertido, tanto o menino como o próprio parente, como uma pessoa que você tem a oportunidade de falar para Jesus, né, da vida para essa pessoa, tem sido alcançado. Maravilhoso hoje o trabalho e eu creio que enquanto a gente estiver aqui, eu quero estar sempre disposto a fazer a obra do Senhor. E aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoando. Eu creio nisso. Até completar no dia de Cristo. Até completar no dia de Cristo. A gente tem buscado isso aí. Pastor, a família apoia ali junto no ministério, como que é esse, né, daquela família que sofria, como você falou aí, da filha que assustava quando retornava da... Hoje trabalha, né, é líder lá com as crianças, me apoia na igreja, tem uma filha que trabalha no louvor, a Ana, trabalha no louvor. Eu tenho hoje meu filho, né? Um filho hoje que eu tinha planos do mundo para ele quando eu usava droga. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu filho é formado em Direito, a minha filha é formada em Direito. Eu tenho uma filha, a Ana é formada em Estética. Estão todos comigo lá na igreja, nos apoiando. Minha esposa tem um ministério de mulheres na igreja. Então, assim, Deus nos alcançou a família por completo. Transformou todos. Transformou todos. E, pastor, o tempo passa rápido, mas eu queria pedir que o Senhor deixasse uma palavra direcionada a essas pessoas que estão assistindo esse programa agora. Aquilo que Deus colocar no seu coração, fica à vontade. Amém, pastor. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Senhor, né? Da onde Ele me tirou. E eu brinco muito com as pessoas e falo com elas que eu não sei como é que vai ser. A gente está num processo aqui para alcançar a glória do Senhor. E eu brinco muito com as pessoas que quando a gente chegar no céu, eu não sei como que vai ser lá no céu. Se a gente vai encontrar com as pessoas, talvez Elias, Davi, não sei como. Mas se tiver condição, um que eu tenho muita vontade de encontrar, é Lázaro. Porque Jesus, ele fala que os milagres que iam ser feitos no nome dele seriam maiores do que o dele. E eu sou um milagre muito maior. E eu quero abraçar Lázaro e falar com ele assim, Lázaro, você ficou morto 4 dias na escuridão. Depois de 4 dias, Jesus trouxe a luz para você. Eu fiquei 20 anos morto. 20 anos morto. Então, depois de 20 anos, eu comecei a viver. Eu falo que eu tenho 59 anos de idade, mas tenho 21 anos de vida. Eu só tive vida a partir do momento que eu conheci o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. E o versículo que eu quero deixar hoje para quem está nos ouvindo é João 3,16. O amor, porque Deus nos amou de uma forma sobrenatural, que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça. Talvez a pessoa que está vendo esse testemunho, talvez é uma mãe, talvez é um marido, um filho, que esteja passando por uma situação dessa. E muitas vezes as pessoas falam, não tem jeito. E eu quero te encorajar você a crer no Senhor Jesus, porque Ele é o Deus do impossível. Glória Amém? a Deus. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, Senhor, Deus pela em Cristo oportunidade. continue abençoando o Senhor Amém. e família. Que o Senhor continue sendo testemunho vivo do amor de Deus. Em nome de Jesus. Um abraço com Deus. E a você que está conosco até agora, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já eu quero te agradecer por ter estado conosco
E eu quero deixar uma palavra que está em Isaías capítulo 61, o versículo 1, onde o profeta afirma que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor e para anunciar para aqueles que se encontram presos, para que eles possam estar em liberdade. Assim como o Carlão testemunhou que um dia o Senhor entrou na sua vida e mudou a sua história, mudou o seu destino, mudou a história da sua família. Da mesma forma, o profeta, anunciando ali a respeito de Jesus, que Jesus depois, anos depois, iria repetir essa mesma passagem, quando ele fala da sua missão, de resgatar, de quebrar as cadeias, de anunciar um ano aceitável para aqueles que se encontram cativos e principalmente para pôr em liberdade aqueles que estavam presos. Que Deus possa te alcançar onde você está aí agora, que Ele possa quebrar as suas algemas, que Ele possa desfazer todas as amarras e que o Espírito do Senhor possa repousar sobre você e que venha sobre você o ano aceitável do Senhor e que assim o espírito angustiado possa ser substituído pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Forte abraço.